Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa terceira aula de termoquímica, nós vamos determinar o ΔH de uma reação através da energia de ligação. Então nós já vimos duas maneiras de cálculo, duas maneiras clássicas de cálculo do ΔH de uma reação. Uma delas foi através de calor de formação, quando ele dá o calor de formação de cada substância. Pô, aí você olhou na questão, você já consegue identificar, vai dar para calcular o ΔH da reação usando o calor de formação, onde o ΔH da reação sempre é igual a somatório dos ΔH de formação dos produtos menos somatório dos ΔH de formação dos reagentes. E aí lembrando, quando se tem substâncias simples no estado padrão, que é estado físico comum, a 25 graus Celsius e 1 atm, se ela estiver no seu estado físico comum e forma alotrópica mais estável quando apresentar alotropia, caso do O2 e O3, é o O2 o mais estável, carbono grafite, diamante e o fulereno, é o grafite o mais estável. Bom, então nessas situações a entalpia é zero por convenção. Esse é o padrão de referência. Então se ele der calor de formação, você faz isso. O ΔH da reação é igual a somatório dos ΔH de formação dos produtos menos somatório dos ΔH de formação dos reagentes. Uma outra situação clássica é quando ele dá a equação problema e ele fornece lá duas ou três ou quatro ou cinco, duas ou mais outras equações. Então aí, você olhou na questão, você já consegue identificar. Muito provavelmente você vai conseguir resolver a questão através da lei de Hess, lei de German-Hess. Através das equações dadas, você vai dar um jeito de chegar na equação problema. Aí, olhando na equação problema, você avalia quais as alterações que você deve fazer, nas equações fornecidas. Aí lembrando que quando você multiplica a equação por um certo valor, você multiplica também o ΔH. Se você divide a equação, divide o valor do ΔH. Se você inverte a equação, você troca o sinal ΔH. E aí, fazendo as alterações adequadamente, somando as equações, você chega na equação problema. Aí o ΔH dela é igual a somatório dos ΔH das equações utilizadas. E outra maneira, então essas maneiras aí nós vimos já em outras aulas. Outra maneira então de calcular o ΔH é através da energia de ligação. Energia de ligação é a energia requerida, é a energia absorvida para romper 1 mol de ligações no estado gasoso. Para romper 1 mol de ligações estando a substância no estado gasoso, por definição. Então foram determinados os valores das energias de ligação, sempre com a substância no estado gasoso. E observe que então, para quebrar a ligação, sempre você tem que fornecer energia. Ruptura, quebra de ligação, sempre é processo endo, absorve calor. E formação de ligação, quando estabelece uma ligação entre dois ou mais átomos, sempre vai ocorrer liberação de calor, exo. Então, existe uma formulinha para você trabalhar com isso aqui. E você vê a fórmula, você fica tentado, muito tentado, a utilizar a fórmula, que é isso aqui. O ΔH da reação é igual a... ΔH da reação é igual a entalpia dos reagentes menos entalpia dos produtos. Sempre vai dar certo você usar essa fórmula, sempre vai dar certo você resolver a questão. Só que o que acontece é que, lembra que quando você olha pelo diagrama, o cálculo do ΔH, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Você vai calcular através de calor de formação é o quê? Somatório dos ΔH de formação dos produtos menos somatório dos ΔH de formação dos reagentes. Aí chega a energia de ligação, é reagentes menos produtos. E daqui a algumas semanas ou alguns meses, muito provavelmente você já vai confundir. Pode ocorrer, existe uma grande chance de você confundir ou não lembrar direito. Qual é a situação em que é o inverso, que é reagentes menos produtos? Bom, eu sugiro que você não utilize isso, embora sempre dê certo. Não, porque é para você guardar o conceito. Agora, por que é o contrário aqui? É porque é justamente isso, Você sempre vai estar quebrando as ligações dos reagentes.
E esses átomos vão se recombinar, formando novas substâncias. Então aqui sempre você vai quebrar a ligação, romper ligações. E ruptura de ligações é endo. Então entalpia positiva. Ó. E formação de ligação, que sempre vai acontecer aqui nos produtos, vão estabelecer novas ligações, vão formar novas ligações, de formação das novas substâncias. E formação de ligação, estabelecimento de ligação, é exo, libera calor. E para não ficar na decoreba, é assim. A estabilidade, para tudo na natureza, a estabilidade está relacionada aí com energia. Quanto maior a estabilidade de um sistema, menor é o conteúdo de energia desse sistema. Então, observe isso. Ó. Cloro tem 7 elétrons. Ele tem grande tendência em receber um elétron. O outro átomo de cloro também. Esse sistema, com os átomos, sem estabelecer as ligações, tem um certo conteúdo de energia. E o que acontece? Eles vão fazer a ligação. Vão estabelecer a ligação entre eles. E aí, para que os átomos efetuam ligações, fazem ligações químicas? Bom, buscando a estabilidade, não é isso? De maneira assim, até a nível de ensino médio, você trabalha com a teoria do octeto. Existem teorias mais complexas, teoria dos orbitais, hibridização e assim por diante. Mas usando a teoria do octeto, ele busca estabilidade, faz uma ligação, aí com isso ele atinge 8, igual um gás nobre, Bom, o que me interessa aqui é o seguinte, ele estabilizou, esse conjunto é mais estável do que esse, com os átomos separados. Se é mais estável, o que acontece? O conteúdo de energia desse sistema é menor do que desse sistema. Quanto maior a estabilidade, menor é o conteúdo de energia. Então veja bem, se esse sistema aqui, com a ligação estabelecida, é mais estável do que esse com os átomos separados, com os átomos separados ainda, então a energia desse sistema é menor que desse sistema. Conclusão, quando estabeleceu essa ligação, liberou calor. Processo exotérmico. Formação de ligação é exo. Então, o que acontece? Para eu romper essa ligação, eu tenho que fornecer calor. Então, ruptura de ligação é endo, absorve calor. Daí ter esse conceito, que energia de ligação é a energia requerida, ou seja, absorvida para romper 1 mol de ligações no estado gasoso. Bom, e aí a questão fornece energia de ligação. Se fornecer energia de ligação, vai dar para você resolver dessa maneira. Você vai contabilizar. De preferência, minha orientação é essa, minha sugestão é que você faça isso aqui para guardar o conceito, tá? Tem muitas questões que você não consegue resolver se você não souber esse conceito. Aí você vai ficar usando a formulinha, você não vai conseguir guardar o conceito de que quebra de ligação é endo, formação de ligação é exo. E aí você vai contabilizar. Todas as ligações que vocês estão quebrando aqui nos reagentes, e quebra é endo, então entalpia positiva, E formação de ligações é exo, libera calor. Então, entalpia negativa. Sempre vai ser isso. Sempre a quebra de ligação é endo, vai dar um valor positivo para essa energia. E formação de ligação, estabelecimento, libera calor, é exo. Então, entalpia negativa. Bom, aí você soma esses valores. Você vê o saldo dessa reação. Se por acaso o conteúdo de energia que foi absorvido para quebrar essas ligações for maior do que o que foi liberado para formar essas ligações, essa reação tem um saldo de absorção de calor. Ela será endo.
Se por acaso a energia liberada para formar essas ligações for maior do que a que foi absorvida para quebrar essas, vai ter um saldo de liberação de calor. Pessoal, e aí ela vai ser exotérmica, né? Toda reação exotérmica vai ter uma energia liberada quando forma essas ligações maior do que foi absorvida para quebrar. Então tem um saldo de liberação de calor. Então ela acaba sendo exotérmica. Toda reação endotérmica, o que acontece? A energia absorvida para quebrar essas ligações é maior do que a que está sendo liberada para formar essas. Então aí acaba dando um ΔH positivo, né? Um saldo de absorção de calor. Ela será endo. Mas você não vai precisar ficar fazendo essa análise. Eu sugiro que você faça com esses caminhos aqui, com esse procedimento, para guardar bem esse conceito. Para daqui a vários meses você conseguir resolver uma questão facilmente, né, envolvendo energia de ligação, né? Então, você olha a questão, você já identifica. Foi dada energia de ligação? Você vai conseguir fazer através de energia de ligação. Vamos fazer alguns exercícios disso. Então, vamos fazer essa questão. Essa questão caiu no FVEST um tempo atrás. Ele cita o seguinte, ó, dadas as seguintes energias de ligação em kJ por mol de ligação. Aí ele deu os valores de energia de ligação, N tripla N, H simples H e N simples H. Calcule o valor da energia térmica em kJ por mol de NH3, envolvida na reação representada pela equação. Primeira coisa que você vai fazer, quando você vai resolver uma questão envolvendo energia de ligação, tá vendo? Você já identificou, pô, ele deu energia de ligação. Não vai dar para você resolver essa questão envolvendo calor de formação ou pela lei de Hess, não é verdade? Então o que dá para você fazer é contabilizar quanto de energia que está sendo absorvido para quebrar essas ligações, quanto está sendo liberado para formar essas. Aí você vê o saldo da reação. Então, primeira coisa que você vai fazer é escrever a equação mostrando as ligações, ou seja, através de fórmulas estruturais. Então, N tripla N. Geralmente, já na tabelinha que ele dá de energia de ligação, ele já vai estar mostrando as ligações, não vai ficar, não precisa pensar muito para montar essas fórmulas estruturais. Mas é isso, ó. Fórmulas estruturais, mais H simples H, dando H, N, H e H, NH3. Então, você quer o ΔH dessa reação. Balanceamento, 1 para 3 para 2. E por definição, né, a energia de ligação sempre é no estado gasoso. Às vezes a questão não mostra isso, né, mas sempre é no estado gasoso. E aí, você vai contabilizar. Bom, primeira coisa, você vai ter que quebrar essas ligações. Então vamos escrever para guardar esse conceito, né? Então sempre que nos reagentes você vai romper, vai quebrar essas ligações. Então, ruptura de ligações. E ruptura de ligação é endo, absorve calor. Se é endo, entalpia positiva. E aqui, no lado dos produtos, ó, estão sendo formadas essas ligações, né, estabelecendo essas ligações. Então aqui, formação ou estabelecimento de ligações. Formação de ligações. E formação de ligação sempre libera calor. É exo. Então, ΔH negativo, ΔH menor que zero. E aí nós vamos relacionar todas as ligações, tá vendo? Tem 1 mol de ligações, N tripla N. Bom, a energia de ligação N tripla N, ele deu, ó, 950 kJ. Então, uma vez, e para evidenciar bem, né, ó, é endo, entalpia positiva. Como não é carga, eu não precisaria, né, colocar o sinal, mas para evidenciar bem, guardando o conceito, né, então, vamos colocar o sinal. Mais
950 kJ. E vamos romper, ó, 3 mol de ligações. Cada molécula não tem uma ligação? E aí 1 mol de moléculas tem 1 mol de ligações. Uma molécula tem uma ligação. 1 mol de moléculas tem 1 mol de ligações. 3 mol de moléculas tem 3 mol de ligações. Que essa energia, né? Eu estou frisando esse conceito. Essa energia que é dada é por mol de ligações, tá? Bom, então, 3 mol de ligações H simples H. Então, 3 vezes mais energia de ligação. O H com H, 430 kJ. Então, mais 430 kJ. E aí, já relacionei todas as ligações que eu estou rompendo aqui. Então, vamos somar. Isso aqui, ó, eu vou chamar de ΔH1. Nem vou chamar de reagentes e produtos, viu? ΔH1. Então, vai ficar 1.290 mais 950. 1.290, né? Mais 950. Então, 2.340. Mais 2.340 kJ. Então, para romper todas essas ligações aqui dos reagentes, absorve 2.340 kJ. Agora vamos ver quanto que libera para formar essas. Eu tenho aqui, ó, numa molécula tem 3 ligações, ó. E em 2 moléculas tem 2 vezes 3, 6 ligações. Então, em 2 mol de moléculas tem 6 mol de ligações. Tá claro, ó? 3 ligações numa molécula, então são 2 moléculas, então 2 vezes 3, 6. 6 vezes NH. E formação de ligação é exo, então 6 vezes menos energia de ligação NH, ele deu, ó, 390. Então, menos 390 kJ. Já relacionei todas as ligações aqui dos produtos. Então, vou chamar de ΔH2. Então, vai ficar 2.400 menos 60. Então, 2.340. Ou seja, 2.340. E aqui, deixa eu conferir aqui. Aqui vai dar 1.290 mais 950. Dá 2.240. Né? 1.290 mais 950. Então, 2.240. E aqui, ΔH negativo. Então, vai dar menos 2.400, 2.340 kJ. Tá vendo? Então, para romper todas essas ligações, absorve 2.240. Para formar essas ligações todas, libera 2.340. Tá vendo? Aqui está liberando mais energia para formar essas do que foi absorvido para quebrar essas. Então essa reação está tendo um saldo de liberação de calor. Ou seja, é só somar esses valores. Você vê o saldo da reação. ΔH da reação é igual a ΔH1 mais ΔH2. Então, ΔH é igual a mais 2.240 kJ mais menos 2.340 kJ. Tá vendo? Sempre cai nessa situação, ó. Entalpia dos reagentes menos entalpia dos produtos, que é a formulinha tirada daqui, porque quebra é endo e formação é exo. Então aqui sempre é positivo, e sempre é negativo. Por isso que fica reagentes menos produtos, né?
Daí, então, você tem que o ΔH dessa reação vai dar menos 100 kJ. Menos 100 kJ. Pessoal, agora o que acontece é o seguinte, ó, nessa questão, isso é até comum, viu, em questões envolvendo energia de ligação. Nessa questão, ele pede para representar o ΔH, para fornecer o ΔH, variação de entalpia, por mol de NH3. Então, fique esperto, né? Olha, cuidado com o enunciado. Ele está pedindo para dar o ΔH por mol, variação de entalpia, por mol de NH3. E você fez esse cálculo, você achou menos 100. Isso aqui está em função de como está escrita a equação. Olha como está escrita. Quando reagem 1 mol de N2 com 3 mol de H2, ou 1 mol de N2 com 3 mol de H2, dando 2 mol de NH3, libera 100 kJ. Então, essa entalpia, essa variação de entalpia, está associada à reação com esse balanceamento. Para 2 mol de NH3 é menos 100 kJ para 2 mol. Eu vou deixar indicado aqui, ó, para 2 mol de NH3. Como ele está pedindo para dar o resultado aí, por mol de NH3, então aí seria uma regra de 3, né? Para 2 mol, libera 100, e para apenas 1 mol, libera 50. Ou seja, metade desse valor, né? Se isso aqui é para 2 mol, então para apenas 1 mol, vai ser metade desse valor. Então, o ΔH dessa reação, resposta. Então, resposta, em função de como ele pediu, né? O ΔH é igual a menos 50 kJ por mol de NH3. Tá claro, pessoal? O que você calculou está em função desse balanceamento, para 2 mol de NH3. Como ele pede por mol de NH3, é metade desse valor que você determinou. Então, apenas 50 kJ, negativo. Bom? Então, agora, uma outra questão, né, envolvendo a energia de ligação. Ele pede para calcular o ΔH dessa reação e ele está pedindo também com essa particularidade, para expressar o resultado por mol de HI. E observe que aqui você tem 2 mol de HI. Então, uma das maneiras seria você já dividir por 2 a equação, né? Mas eu vou fazer da maneira clássica, do jeito que ele deu essa equação desse jeito, com esse balanceamento, e depois eu adequo a resposta. Então, primeiro, escrever a equação mostrando as ligações, fórmulas estruturais. E aí, escrever isso aqui, não tenha preguiça, né? Não deixe seu cérebro te enganar, tua mente te enganar, né? Porque você começa a escrever isso em algumas questões, você começa a se sentir um ridículo. Fala, pô, para que eu vou escrever? Eu já guardei isso aí. Pô, mas é para fixação. Enquanto você está fazendo uma bateria de exercícios daquele modelo, tá tudo muito claro, mas é para fixar, para você lembrar, né, daqui a algum tempo. Então escreva. Sempre você vai romper ligações. Ligações rompidas e é endo, absorve calor. Entalpia positiva. E aqui sempre nos produtos, né, serão estabelecidas essas novas ligações, formadas ou estabelecidas, e é exo, libera calor, então entalpia negativa. E aí vamos contabilizar, vamos relacionar todas as ligações. Tem 2 mol de ligações, H simples I. A energia de ligação HI, ele deu 71 quilocalorias por mol. Então, 2 vezes mais 71 cacau. E 1 mol de ligações Cl com Cl. 1 mol Cl com Cl. Energia de ligação Cl com Cl
ele deu 58 cacau. 58 cacau por mol. Então, uma vez mais 58 cacau. E aí, já relacionei, já quebrei todas as ligações aqui dos reagentes. Então, mais 142 com mais 58. Então, ΔH, que eu vou chamar ΔH1, vai dar mais 200 cacau. Sempre para quebrar essas ligações, é endo. Sempre vai dar uma entalpia positiva. E agora, vamos formar as ligações. 1 mol de ligações I com I. 1 mol de I com I. Energia de ligação I com I, ele deu como sendo 36 cacau por mol. Então, uma vez, ó, e é exo, libera calor. Então, menos 36 cacau. E 2 mol de ligações H com Cl. 2 de H com Cl. Energia de ligação H com Cl foi dada aí 103. 103 cacau. Então, 2 vezes menos 103 cacau. Então, ΔH2 igual a menos 206 menos 36. Então, menos 242 cacau. Então, observe que para romper todas essas ligações, absorve 200 cacau. Para formar todas essas ligações dos produtos, libera 242. Você está percebendo? Aqui a energia liberada para formar essas novas ligações está sendo maior do que o que foi absorvida para quebrar. Então vai ter um saldo, essa reação vai ter um saldo de liberação de calor, ou seja, ela acaba sendo exotérmica, que é o que você vai descobrir somando esses valores. Então, ΔH é igual a ΔH1 mais ΔH2. Quando você vai avaliar o saldo, seu saldo bancário, você vai fazer isso aí, ó. O que for depositado lá na sua conta está com um sinal de mais, está positivo, né? Dinheiro que entrou na sua conta. E grana que você vai gastando, vai aparecer lá débito com sinal negativo. Aí você quer ver o saldo, é só somar todos aqueles valores, tanto de entrada quanto de saída, né, de valores. Que aí você tem o saldo final, positivo ou negativo. Se der positivo é porque você ainda tem grana lá. Se der negativo é porque você gastou mais do que você depositou. Ou seja, é só somar. Aqui também, para ver o saldo da reação, ó, é só somar esses valores. Então, ΔH da reação é igual a mais 200 cacau mais menos 242. Então, já vou colocar direto, menos 242 cacau. Então, o ΔH dessa reação igual a menos 42 cacau. Agora aqui também, hein? Então, cuidado, é comum acontecer isso quando é uma questão envolvendo energia de ligação. Ele pede para expressar o resultado em quilocalorias por mol de HI. E isso que você determinou, ó, esse ΔH, está em função da equação como ela está escrita, ó, com esse balanceamento, que até vou erguer mais para você ver a que ele deu, já né, com as fórmulas moleculares. Ó, é para 2 mol de HI. Então, quando reagem 2 mol de HI, libera 42 cacau. Ele quer o resultado por mol de HI. Então, metade desse valor. Ou seja, resposta dessa pergunta. ΔH. Então, ΔH dessa reação é igual a menos 21. E menos 42 é quando reagem 2 mol. E apenas 1 mol. Metade desse valor. Então, menos 21 cacau por mol de HI. E ele pede também, nessa questão, se a reação é exotérmica ou endotérmica. O ΔH negativo, ó,
processo exotérmico, né? Reação exotérmica. Pessoal, agora, antes de fazer o terceiro exercício, vamos fazer uma análise comparativa. Primeira situação, ó, quando ele dá calor de formação, tá vendo? Ó, vamos calcular o ΔH dessa reação de combustão do metano. Queima, combustão, dando CO2 e água. Quero calcular o ΔH. E olha o que ele está dando. Calor de formação de cada um. Então, lembrando que calor de formação é o calor envolvido no processo de formação de um mol. Sempre calor de formação é em kJ ou quilocalorias por mol, pela própria definição. Aí, como ele deu o calor de formação, então você vai conseguir resolver essa questão através, né, do calor de formação, é claro. O ΔH dessa reação é igual a somatório dos ΔH de formação dos produtos menos somatório dos ΔH de formação dos reagentes. Entalpia final menos inicial. E, geralmente, numa questão dessa, ele não fornece calor de formação do O2, que é zero, por definição. E aí existe uma confusão, né? Fala, pô, Conde, mas energia de ligação do O2 não é zero, porque ele vai dar e energia de ligação e vai ser um determinado valor. Então, energia de ligação nunca vai ser zero, porque para quebrar aquela ligação, você tem que fornecer calor. Então, a entalpia da substância O2 é zero. Aí, se você quebra a ligação produzindo os átomos isolados têm uma energia maior do que quando eles combinados, né? Igual eu expliquei no início. Quando estabelece a ligação, libera calor. Então, e aí forma o O2. E por definição, a entalpia do O2 é zero, que é menor do que quando eles estavam separados, isolados. Então, com os átomos isolados, a energia é maior. Bom, energia de ligação nunca é zero, tá? Sempre para quebrar a ligação, requer energia. Absorve calor. Bom, então aqui ele está dando entalpia de formação. Substâncias simples no estado padrão, entalpia é zero por convenção. E aí, qual o cuidado que você tem que ter numa questão dessa? É justamente esse, ó. Energia de ligação é a energia envolvida no processo de formação de um mol. Como você tem aqui 2 mol de água, você vai multiplicar esse valor por 2. Aqui tem 1 mol, tá do jeito que você quer, aqui 1 mol. Então aí é só substituição. Daí você vai achar que o ΔH é igual a somatório dos ΔH de formação dos produtos. Então, menos 394 kJ, né? Mais 2 vezes menos 286 kJ. Tudo isso menos somatório dos reagentes, ó, menos 75 kJ. Então, vai dar menos 394, menos 572 mais 75. Daí você acha que o ΔH dessa reação vai dar menos 891 kJ por mol de metano. Então, se ele dá calor de formação, é isso. Somatório dos ΔH de formação dos produtos menos somatório dos ΔH de formação dos reagentes. Agora, se ele pedisse para calcular o ΔH dessa reação, e em vez dele fornecer calor de formação, se ele tivesse dado essas 3 equações, pô, você bate o olho também, você já consegue identificar de imediato, pô. Vai dar para você usar o quê? Lei de Hess, né? Então, nesse caso aqui, se ele tivesse dado isso aqui, tivesse pedido ΔH dessa equação, tivesse fornecido essas equações. Então, através dessas equações, você vai dar um jeito de chegar na equação problema. Então, de olho nela. Tá vendo que tem, é aquela situação, ó. Tá vendo que tem 4 substâncias na equação problema? E só tem 3 equações? Você vai evitar se basear por aquela substância que apareça na equação problema e que esteja presente em mais de uma equação. Ou seja, você vai evitar se basear pelo O2. O O2 aparece em mais de uma equação, tá vendo? E está na equação problema. Então eu não vou me basear pelo O2 para verificar o que eu tenho que fazer com essas equações.
Ah, Conde, mas o carbono grafite também aparece em mais de uma? Aparece, só que o carbono grafite não está na equação problema. Não tenho que me preocupar com ele. Eu não vou nunca me basear por ele. Eu vou me basear por essas substâncias que estão na equação problema, para verificar o que eu tenho que fazer com essas equações. E aí eu estou vendo que eu preciso de 1 mol de metano nos reagentes. Pô, tá aqui, ó, 1 mol, mas está nos produtos. Então essa equação eu vou ter que inverter. Inverter. Quando eu inverto a equação, eu troco o sinal ΔH. Eu preciso de 1 mol de CO2 nos produtos. Vou botar aqui com 1 mol nos produtos. Então essa nós vamos manter, né? Então mantém o ΔH. E nós precisamos também de 2 mol de água nos produtos. Está aqui a água, ó, com 1 mol. Eu preciso de 2 nos produtos. Então essa equação eu vou ter que multiplicar por 2. Então eu multiplico também por 2 o ΔH. Bom, avaliei o que tem que fazer, aí eu iria escrever essas equações fazendo essas alterações, né? Então, rapidinho aqui, ó. Essa aqui, inverter. Tá claro? Ó. Por que eu tenho que inverter? Porque eu preciso de 1 mol de metano nos reagentes, e ele está nos produtos. Então eu inverto. Eu preciso de 1 mol de CO2 nos produtos, está aqui. Então mantém. Eu preciso de 2 mol de água nos produtos, está aqui. Nos produtos, mas está com apenas 1 mol. Eu preciso de 2, então eu multiplico por 2. Então, fazendo essas alterações, eu teria isso, né? Ó, o CH4 dando carbono grafite mais 2H2. E aí o ΔH dela, que eu vou chamar ΔH1, vai ficar mais 75 kJ. E essa aqui mantém. Então, carbono grafite mais O2 gasoso, dando CO2 gasoso. Então, ΔH, vou chamar de ΔH2, mantém menos 394 kJ. E essa, vou multiplicar por 2. Então, 2H2 mais O2, dando 2H2O. E aí o ΔH3 vai ficar 2 vezes menos 286 kJ. E agora, somando essas equações, eu chego na equação problema. Né? Se eu avaliei e fiz as alterações corretamente, eu vou chegar na equação problema. Ó. Somando, eu vou ver que dá para cancelar carbono grafite, 2H2, 2H2. O2, ó, os dois estão nos reagentes. Então, vai ficar CH4 mais 2O2, dando CO2 mais 2H2O. E aí, como que eu cheguei até ela? Não foi pela soma dessas? Ó, chegou nesse ponto, confere, né? Vê se coincidiu com a equação problema, vê se está exato. Então, coincidiu. E aí, como você chegou até ela? Não foi pela soma dessas? Então, ΔH dela é igual à soma das entalpias das equações. ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Que vai dar mais 75, menos 394 e menos 572. Ou seja, você vai achar o valor de menos 891 kJ por mol de metano que se queima. Né? Esse ΔH está em função desse balanceamento. Ó. Quando queima 1 mol de metano, então por mol do combustível. Tá vendo? Ó? Calculei o ΔH dessa equação de duas maneiras diferentes. Uma delas através de calor de formação. Se ele der calor de formação, dá para você resolver através de calor de formação. Se ele der duas ou mais outras equações, através delas eu vou dar um jeito de chegar na equação problema. Eu vou usar a lei de Hess. Agora, nós vamos resolver o cálculo ΔH dessa equação agora através de energia de ligação. Tá? Então, nessa terceira questão, ele vai dar energia de ligação. Então, eu vou ter condições de resolver através da energia de ligação. Só que quando a energia de ligação é tudo no estado gasoso. Então, ele não está citando aí no enunciado, mas com certeza agora
aqui será gasoso. Então vai dar uma pequena diferença nesse valor, tá? Porque para passar água líquida para água gasosa, 1 mol dá 42,5 kJ. Para essa mudança de estado de 1 mol de água líquida para água gasosa. Para 1 mol. Para 2 mol, então, né, daria aí 85 kJ. Tá? Vai ser a diferença que vai dar em relação a isso. Então nós vamos acabar achando menos 806 kJ, porque devido a esse estado físico que está diferente em relação a esses dois que eu fiz. Tá bom? Então eu vou colocar aqui no quadro. Pessoal, essa terceira questão caiu há um tempo atrás no vestibular da FAMECA, que é a medicina de Catanduva, que hoje é chamada de Unifipa, que diz o seguinte: explosões em minas de carvão muitas vezes ocorrem pela presença de uma mistura gasosa de metano com oxigênio em ambiente fechado, conhecida como GRISU. Basta uma faísca ou centelha para que a explosão ocorra. E aí, com base nos seguintes dados sobre energias de ligação, calcule o ΔH da reação química de combustão completa do metano, que é responsável pela explosão do GRISU. E aí ele fornece isso aqui, energia de ligação. Né? Deu energia de ligação. Tá vendo? Deu aí a energia de ligação, coloquei aqui embaixo. Então vai dar para você resolver através de energia de ligação. Bom, não dá para você resolver essa questão através de calor de formação ou através da lei de Hess. Você vai conseguir resolver de acordo com as informações fornecidas. No caso, ele deu energia de ligação. Então, primeiro passo, escrever a equação, através das fórmulas estruturais, para você visualizar as ligações, saber quantas ligações você vai estar quebrando. Então, quebra de ligação sempre nos reagentes, endo, absorve calor, entalpia positiva. E aqui sempre serão formadas essas ligações. Então, exo, libera calor. Formação de ligação sempre libera calor. Exotérmico, entalpia negativa. E aí vamos relacionar, Tem 4 ligações numa molécula. Então, em 1 mol tem 4 mol. 4 mol de ligações C com H. A energia de ligação C com H, ele está dando aí 414 kJ. Então, 4 vezes mais 414 kJ. E 2 mol de ligações O com O. 2 de O com O. Aqui, ele nem citou aí, mas aqui todos são no estado gasoso. Sempre que a energia de ligação é no estado gasoso, pela própria definição. A energia de ligação é a energia requerida ou necessária, ou absorvida para romper 1 mol de ligações estando a substância no estado gasoso. Bom, e aí? 2 mol de O com O, dupla. O com O, ele deu o valor de 497 kJ. Então, 2 vezes mais 497 kJ. Então, para romper todas essas ligações, isso aqui vai dar, vou chamar de ΔH1, vai dar 1656 mais 994. Então vai dar 2.652, né? Não. Que vai dar 2.650. ΔH1, então, mais 2.650 kJ. E agora, vamos avaliar, quanto de energia vai liberar quando forma essas ligações. Tá vendo que numa molécula tem 2 duplas? Em 1 mol tem 2 mol.
2 mol de ligações C-O. Então, C-O, a energia ele deu, ó, 802 kJ. Então, 2 vezes, ó, como está formando ligação é exotérmico, então negativo. Menos 802 kJ. E numa molécula de água tem 2 ligações. Em duas moléculas terão 4 ligações, né? Em 2 moléculas. Em 2 moléculas, é claro, tem 4 ligações. Então, em 2 mol, 4 mol de ligações. Então, 4 mol de ligações, O com H. Energia de ligação entre O e H, ele deu 463. 463. Então, 4 vezes menos 463 kJ. Então, aqui vai ficar menos 1.604 e aqui 920, 1.840, 1.852. Então, vai dar 3.456. Negativo. 3.456. Delta H2 menos 3.456 kJ. Então, observe que para quebrar todas essas ligações dos reagentes, absorve 2.650 kJ. E enquanto que para formar essas ligações, ó, libera 3.456. Tá vendo? Aqui libera uma quantidade de energia maior para quebrar, para formar essas, do que foi absorvido para quebrar essas. Então, essa reação tem um saldo de liberação de calor. Isso nós já sabemos desde o início, né? Uma reação de queima, combustão. Ó. Você já sabe desde o início que é exotérmica. ΔH vai dar negativo. Então, significa que a energia liberada para formar essas é maior. Sempre que é queima, combustão, né? É exotérmica, então, a energia liberada para formar as ligações dos produtos sempre é maior do que a que foi absorvida para quebrar essas. Ou seja, o ΔH da reação vai dar um valor negativo. ΔH é igual a ΔH1 mais ΔH2. Então, ΔH da reação igual a mais 2.650 kJ mais menos 3.456 kJ. Ou seja, o ΔH, então, é igual a menos 806 kJ por mol de metano. Então, não estranhe, eu comentei, né, no final do exemplo que eu dei agora há pouco, eu comentei que iria dar outro valor, né, com uma diferença aí de 85 em relação aos exemplos anteriores. Por quê? Quando eu fiz através de calor de formação e quando eu fiz pela lei de Hess, essa mesma reação, lá a água era líquida e aqui é gasosa, tá? Para a água, para vaporizar a água, né, passar do estado líquido para o estado gasoso, para 1 mol absorve 42,5 kJ. Para 2 mol absorve 85, que é a diferença que está dando, ó, de 806 para 891. Ou seja, ΔH negativo, exotérmico. Aí nessa questão ele está fazendo uma outra pergunta aí, que é assim, ó. Por que com uma faísca a reação de combustão torna-se tão rápida de modo a provocar explosão? Então, isso a gente vai estar estudando em cinética, não se preocupe, né? Mas a faísca fornece a energia mínima necessária para a ocorrência da reação. Essa energia mínima tem que ser pelo menos igual à energia de ativação. Então, você está fornecendo uma energia que é pelo menos igual à energia de ativação. Ela está sendo uma ignição, né, para a ocorrência da reação. E aí, como a reação é exotérmica, ó, depois você não precisa mais fornecer calor.
parte desse calor gerado na própria reação já vai ativando outras moléculas, aí ocorre reação em cadeia, tá bom? Beleza?